Ah, mas naquela época, nos anos 80 e 90, era o piloto que era muito melhor que os carros, era automobilismo de verdade. Ah, não, mas agora é que o grid está próximo, nós conseguimos ver quem consegue tirar melhor do carro. Mas afinal de contas, o que era melhor? A Fórmula 1 dos anos 80 e 90 ou a Fórmula 1 de agora? É o que vamos debater nesse GP às 10. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui nesse 2021, que seja um ótimo ano para todos. Trago Vitor Fázio para falar a respeito de nostalgia, ilusão, lembranças boas para o torcedor brasileiro, inclusive. Nos anos 80, vários títulos, Piquet, Senna. Aí nos anos 70 tivemos Fittipaldi, mas vamos nos concentrar nos anos 80 e 90. O que era a Fórmula 1 nos anos 90? O que era a Fórmula 1 nos anos 80, mas o que é a Fórmula 1 depois, nos anos 2000 e tudo mais. Nós temos uma sensação de nostalgia justamente porque havia vitórias, ou, na verdade, os anos 80 e 90 eram puristas demais por trazer a essência dos pilotos e hoje, como muita gente diz, qualquer um que sentar na Mercedes vai ser campeão, 90, 95% dos pilotos. Está aqui Vitor Fázio para falar a respeito disso. Tudo bem, Vitor? Bom ano para você. Tudo certo, Vitor. Feliz 2021 para ti, para todo mundo que está nos acompanhando aí de casa. Essa primeira semana do ano passou voando já. E agora a gente está aqui para falar sobre o passado, na verdade. E essa questão da nostalgia é uma que a gente sempre vê o pessoal debatendo isso, normalmente só perdendo tempo, porque todo mundo tem opiniões bem convictas a respeito disso. O pessoal que sente saudade da Fórmula 1 dos anos 80 e 90 não arreda o pé. O pessoal que gosta da Fórmula 1 atual também não. Mas, do meu ponto de vista, eu sinto que a Fórmula 1 lá dos anos 80 e 90 é muito superestimada. Porque, assim, bom, o Vitor, ele que já tem 50 anos, ele acompanhou todas aquelas corridas lá na época. Então, para ele deve lembrar que a Fórmula 1 lá, sei lá, em 88, 89, eram corridas que muitas vezes não tinham nada de ultrapassagem. Sempre que eu vejo uma corrida mais antiga, eu fico pensando que se essa corrida fosse hoje em dia e tivesse o Twitter lá para o pessoal ficar comentando, ia estar todo mundo falando que ia ser um porre, porque o que a gente costumava ter era a corrida sem pit stop, e aí a corrida era definida basicamente na largada ou através de problemas mecânicos. Quem assumia a liderança e abria uma vantagem dificilmente era alcançado. Então, isso me leva a crer que muito do que a gente vê hoje de saudosismo ou é simplesmente nostalgia, o pessoal sentindo saudade dos anos 80 no geral, e aí incluindo também o automobilismo, mas também, principalmente, por conta dos pilotos brasileiros, é claro, porque para o público nacional é muito melhor tu ver uma corrida chata com o Nelson Piquet ou o Ayrton Senna liderando e ganhando, do que uma corrida chata com o Prost ou o Mansell liderando e ganhando. E eu sinto que a Fórmula 1 atual, para muita gente, é difícil de ser apreciada, digamos assim, porque hoje a gente tem corridas com ultrapassagens, não necessariamente o GP de Abu Dhabi, mas a gente teve em 2020 corridas que eu sinto que a gente vai lembrar por muito tempo, o GP da Itália principalmente, mas mesmo as corridas que a gente esperava ser só medianas de 2020 acabaram sendo corridas muito boas por conta de elementos que a gente não tinha no passado. A gente tem hoje a questão da estratégia, pit stops, a gente tem safety car, que sempre embararam um pouco as corridas. Até mesmo elementos que são considerados mais artificiais, como o DRS, eles vão lá e tornam a corrida mais interessante. Então, hoje a gente tem corridas muito mais movimentadas. Então, é uma pena que para muita gente entre sempre o elemento de precisamos de um piloto brasileiro, porque a Fórmula 1 de hoje ela é muito fácil de ser apreciada. Tu pode deixar a TV ali ligada, fica com, sei lá, o live timing aberto, fica de olho no Twitter, e se a corrida for boa, tu vai se divertir bastante. E aí entra também uma outra questão, que eu sinto que mancha um pouco essa fase atual da Fórmula 1, que é o fato de que a gente está no meio de uma era completamente dominante da Mercedes, só da Mercedes e Hamilton desde 2014, com exceção ali do ano do Nico Rosberg, e cria essa sensação para o público que não é tão fã de Fórmula 1
que todas as corridas são a mesma coisa, que todas as corridas do Hamilton faz a pole, vai lá e vence. E está completamente longe de ser a verdade. Apesar do Hamilton vencer a maioria das corridas, quem sentar para acompanhar uma corrida de Fórmula 1 com atenção e com interesse em se divertir, vai, sei lá, prestar atenção no pelotão intermediário, na briga pelas posições de pódio, vai encontrar algum elemento ali. Então, eu sinto que a Fórmula 1 atual seria muito mais apreciada se as pessoas tivessem boa vontade. E, infelizmente, muitas das pessoas que têm esse sentimento nostálgico, na verdade, vão assistir corridas da atualidade já de má vontade. E aí não tem muito como gostar. Vitor, quero fazer uma ponte, até usando o GP de Abu Dhabi do ano passado, que foi quando o Alonso colocou a Renault de 2005 na pista, e a gente viu aquela reação do Hamilton, por exemplo, quando o carro passou na reta, ele estava dando uma entrevista, ele deu uma olhada assim, respirou com dificuldade, porque estava ainda se refazendo da Covid-19, mas falando que, puxa vida, eram bons tempos, né? O som do carro era outra coisa, você respirava gasolina. Toto Wolff falou à época, puxa vida, quando esse carro está na pista, né, ele passa uma impressão de ser muito mais rápido, embora os tempos de volta não sejam os mesmos dos carros atuais. E eu acho engraçado porque na época, em 2005, se falava a mesma coisa dos anos 80 e 90, né, que os carros daquela época eram melhores porque tinham motores V12, porque quebravam, que é uma coisa que acontece muito menos hoje. Você entende que também essa ligação com o passado se deve ao fato de os carros da época representarem muito mais uma Fórmula 1 antiga, no sentido de que eram motores V12 ou até V10, que cheiravam gasolina, que traziam mais o ambiente Fórmula 1 do que hoje trazem esses motores que têm partes elétricas e parece que apitam e não roncam? Uhum. Bom, Vitor, aí a gente está entrando num território que até é um elemento que eu acho bem interessante, porque quando... Eu odeio esses termos, mas o pessoal adora dizer que a Fórmula 1 de hoje é Nutella e a Fórmula 1 de antigamente é raiz. Eu acho uma bobagem completa. Esses termos são usados de forma que, sei lá, estão completamente distantes de ser a realidade. Porque a Fórmula 1 de hoje também tem carros muito rápidos, ainda mais rápidos. Os carros de 2020 foram os mais rápidos da história. A gente tem elementos, sim, de perigo, por mais que a gente não goste, mas quem quer perigo está lá o Grosjean correndo risco de vida no GP do Bahrein. E aí eu realmente fico com a sensação de que o pessoal fica alimentando uma nostalgia barata. Tu pede para as pessoas darem argumentos para a Fórmula 1 ser melhor nos anos 80 e 90, e todos são meio sem pé nem cabeça. Todos acabam não se sustentando, porque tu fala, naquela época tinha motor V12, como tu deu exemplo. E aí tu fala, tá, hoje tem motor V6, é verdade, mas os tempos de volta são muito mais rápidos. E aí a pessoa vai falar, mas naquela época tinha a questão do perigo. Tá assistindo uma corrida porque tu quer ver alguém morrer? Mas naquela época os pilotos, o carro ganhava no braço. Tá, ali nos anos de 84 até ali 91, a McLaren só não foi campeã em um ano. Então, tinha domínio também. E aí, agora na tela a gente está vendo o Ayrton Senna. O Ayrton Senna é justamente o motivo para aquele domínio da McLaren, apesar que a gente está vendo aí ele na Lotus, daquele domínio da McLaren ser apreciado. Porque era sempre o Senna ganhando. Então, se fossem anos de Prost sendo campeão, de, sei lá, Ferrari, que não tinha piloto brasileiro sendo campeão, não seria uma visão muito diferente. Então, eu vejo que é uma nostalgia, uma saudade que as pessoas têm, não necessariamente da Fórmula 1, mas daquela época como um todo. Porque tu vai ver as pessoas que falam que a Fórmula 1 era melhor nos anos 80, vão falar também que a música era melhor nos anos 80, que o cinema era melhor nos anos 80, que a cultura era melhor nos anos 80, que, sei lá, o futebol era melhor nos anos 80. E tudo isso se baseia não em fatos, mas sim em saudade, em nostalgia. E é válido, é normal ter saudade de como as coisas eram antes. Ainda mais porque as pessoas que são assim, geralmente sentem saudade lá da sua juventude, sei lá, de quando tinham 20 e poucos anos e acordavam de madrugada para assistir o Ayrton Senna vencer e levantar a bandeirinha brasileira.
E tudo bem, cada um tem seu motivo para gostar das coisas. Mas quando a gente faz uma discussão mais racional, não existe muito motivo para acreditar que a Fórmula 1 do passado era melhor. É verdade que hoje a Fórmula 1 tem problemas. A demonstração lá do Alonso com a Renault de motor V10, eu acho que ela virou uma pulga atrás da orelha da Fórmula 1 atual. Porque, de fato, aquele carro do Fernando Alonso tinha um elemento que se perdeu, o elemento de deixar as pessoas realmente chocadas quando vem o carro passando. Quem vai no GP do Brasil hoje em dia não se assusta mais com barulho, não precisa mais ficar usando protetor auditivo, porque o barulho do V6, ok, não é silencioso, mas é um barulho completamente insuportável. Então a Fórmula 1 precisa sim lapidar essa base que tem hoje, mas eu sinto que em termos de entretenimento, em termos de esporte, a Fórmula 1 de hoje está numa situação muito melhor do que estava 30, 40 anos atrás. É só uma questão de seguir construindo e melhorando daqui para frente. Eventualmente você traria algum elemento dos anos 80 e 90 para ser usado e aproveitado nos tempos atuais? Ou até mesmo desse carro do Alonso, da época do Alonso, 2005 para esses tempos atuais? E eu sinto que o que a gente sente falta daquela época é de ter mais equipes e mais pilotos, aqueles grids enormes, que a gente tinha 26 carros e era limitado em 26 carros, porque tinha classificação e pré-classificação. Em 89 tinha mais de 30 carros inscritos para a temporada. E isso é uma coisa que faz falta, porque por mais que aquelas últimas equipes, as Ocela, AGS, Colônia da vida, fossem equipes nem um pouco competitivas, elas permitiam, elas traziam sim um charme para a Fórmula 1, porque permitia que, sei lá, um pessoal com um menor orçamento, que estava lá mais pela paixão, não pelo dinheiro, participasse da Fórmula 1. Para pilotos menores, era uma chance de estar lá e tentar iniciar uma carreira, sustentar uma carreira, chegar a uma equipe maior. E isso é uma coisa que faz falta na Fórmula atual. Mas aí é um problema financeiro, porque a Fórmula 1 se tornou incrivelmente cara. E hoje a gente tem 20 carros, 10 equipes e já agradecendo aos céus que ninguém saiu. Porque a gente já teve a Williams com problemas financeiros, a McLaren com problemas financeiros, a Haas com problemas financeiros, e a gente não vê ninguém disposto a entrar no grid. Então a Fórmula 1 tem sim que trabalhar para se tornar mais atraente, porque quando a gente voltar a ter equipes se interessando e entrando no grid, talvez tenha um grid não de 30 carros, mas de 22, 24, todo mundo sai ganhando. O esporte se torna mais competitivo e mais atraente para os fãs também. Você em casa preferia os anos 80 e 90, os anos 2000? Prefere agora? Escreva aqui o seu comentário no vídeo desta apresentação de Vitor Fazio, defendendo claramente os tempos atuais da Fórmula 1. Se você é contra, seja educado, não precisa xingar o coleguinha, mas coloque aí a sua opinião, sempre é muito válido. Obrigado, viu, Vitor? Eu que agradeço, Vitor, agradecer ao Berton também nos bastidores e, novamente, feliz 2021 a todo mundo que está aí nos acompanhando. E se você em 2021 ainda não segue o nosso canal, pelo amor, né? Por favor, siga, inscreva-se, ative as notificações, dê o like no canal e, claro, se puder ser membro, seja membro do Grande Prêmio, clique aí no Seja Membro, puxa vida, venha para os planos Hattrick e Grand Chelem para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e promover uma discussão legal 24 horas por dia e também participar dos nossos programas em 2021. Valeu, gente, um abraço, tchau.